Fala galera, estamos aqui começando mais um BLcast, o podcast da BL Winner. Hoje vocês vão reparar, a gente está com um cenário um pouquinho diferente. E hoje nós trouxemos aqui um cliente com uma empresa sensacional. Estamos aqui com o Antônio, CEO da Fretadão, que vai contar aqui muita coisa bacana pra gente. Antônio, prazer ter você aqui com a gente, cara. Prazer é meu, Lucas. Obrigado pelo convite. Agradeço esse espaço aqui para contar um pouquinho sobre o nosso negócio. Poxa, que legal. A gente que agradece, que bom que deu certo. Sei que sua agenda é concorrida e que bom que deu certo. A gente agradece. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz pelo convite. Que legal, que legal. Antônio, eu vou antes aqui, inclusive já vou, na verdade, de cara pedir pro pessoal que ainda não nos conhece, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar também esse conteúdo se você achar bacana. A gente vai falar aqui de uma empresa muito diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu gostaria antes, Antônio, de você falar da Fretadão, falar um pouquinho falar um pouquinho da sua carreira, sua trajetória, para até então a gente, daqui a pouquinho, chega na Fretadão. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 15 anos na área de tecnologia. Tive uma oportunidade de fazer um trabalho para uma agência de publicidade. E aí foi a partir daí que acabei me formando. Trabalhei em algumas empresas de software. E um dos lugares mais notáveis aí que eu trabalhei foi a Editora Abril. Fiquei por 5 anos dentro da Editora Abril, até que conheci os meus sócios, que eram meus amigos, trabalhavam comigo junto. Fundamos o Fretadão, passamos ainda por outras empresas antes de se dedicar 100% ao Fretadão. Sou formado em análise de sistemas pela FATEC, São Paulo, e toda a carreira foi construída em tecnologia, né? Nos últimos 5 anos, eu diria que eu já não sou mais de tecnologia, muito mais comercial, operações, né? E estou no dia a dia da empresa, cuidando da estratégia e do relacionamento com os investidores. Legal, legal. E Antônio, eu quero também que, por gentileza, você fale pro pessoal o que é o Fretadão, né? O modelo de negócio, por favor. Bom, o Fretadão é uma plataforma de mobilidade corporativa que faz o atendimento das pessoas casa-trabalho, trabalho-casa. E nós, com tecnologia, nós transformamos algumas coisas dentro das empresas. Então, o primeiro pilar nosso é a otimização de custos, seja em vale transporte como em transporte fretado. Então, as empresas elas vêm para nós com uma demanda de reduzir o custo do benefício do transporte dos colaboradores e basicamente a gente faz isso com logística. Então, para as Uhum. pessoas que usam vale transporte, nós identificamos as melhores rotas de vale transporte e conseguimos diminuir ali o custo dessas rotas, se certificando que aquela pessoa precisa de um ônibus, uma integração, dois ônibus, e garantindo que o cliente está fazendo a contratação da quantidade de vale transporte correto e também reaproveitando o saldo de quando as pessoas não utilizam o vale transporte, então isso é permitido você aproveitar o saldo que ficou no cartão daquela pessoa e isso gera custo. No caso do fretado, nós vemos que as empresas elas são muito ineficientes em termos de rota. Então, é muito comum nós chegarmos em uma empresa e ela está com 1, 2, 3 anos com a mesma rota atendendo as pessoas. Só que as pessoas mudam. Tá. Você tem gente entrando na empresa e gente saindo da empresa. Então, o Fretadão percebeu que isso era uma oportunidade, trabalhar com a ocupação dos veículos era uma oportunidade e hoje através de um software próprio nosso de roteirização, a gente identifica esses gaps, identifica pontos que não têm passageiros, identifica veículos que porventura estejam ociosos e Uhum. otimiza isso para que o cliente pague um menor custo de transporte. Esse é o primeiro pilar do negócio. O segundo pilar do negócio é a gestão inteligente. Então, todos os veículos que trabalham para o Fretadão, nós somos uma empresa que não tem veículos, né? Então, os veículos que trabalham para o Fretadão, nós homologamos eles do ponto de vista de quesitos de segurança e também de conforto do usuário. Instalamos rastreador, controle de acesso e telemetria avançada nos veículos e com base nos dados gerados pelos veículos, a gente faz a gestão do dia a dia. Então, se o veículo é conduzido de uma forma indevida, se porventura nós temos
um desvio de trajeto, se o motorista passa adiantado em um ponto ou atrasado, ele pula o ponto do passageiro. Tudo isso a gente consegue identificar em tempo real com os dados e aí, com base nisso, melhorar a experiência do usuário. E também se certificar que todo o atendimento daquilo que o cliente contratou em termos de transporte está sendo cumprido. Né? E o terceiro e último ponto é o controle, né? Então, com base nos dados gerados pela plataforma, a intenção é que o fretado ele seja controlado em diversos aspectos. Qual é a taxa de ocupação? Quem são as pessoas que de fato usam o fretado? Qual é o horário de cada um dos pontos? Os passageiros que estão utilizando o aplicativo para localizar em tempo real o ônibus. Então, tudo isso faz parte da camada de controle para a gente garantir que o uso do benefício está sendo de fato efetivo para o nosso cliente. Então, em linhas gerais, o Fretadão cuida desses três pilares para a empresa, fazendo toda a terceirização da parte de transporte da empresa. Então, os nossos clientes, a gente costuma dizer que eles não precisam ter nenhum funcionário trabalhando diretamente para o transporte, porque quem cuida do transporte somos nós. Cara, é legal. Eu lembro que quando a gente teve a nossa primeira reunião, né? E hoje vocês estão, inclusive, já ali nos finalmente ali para conquistarem as certificações ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, e a 39001, Sistema de Gestão de Segurança Viária. Uhum. E eu lembro, Antônio, quando a gente começou a conversar, e aí eu lembro que o Gustavo estava na reunião também, enfim, e os seus sócios, e eu falei, caramba, cara, o que que esses caras estão querendo, né? Uhum. Então, assim, até entender, porque realmente, você comentou agora, vocês têm uma empresa de tecnologia, né, voltada para o Uhum. transporte sem nenhum carro, né? Uhum. E aí, antes, inclusive, de entrar um pouquinho mais nesse detalhe com vocês, com você até, para saber um pouquinho mais sobre a parte operacional, essa relação com esses parceiros, né? Como que foi ali essa parte da ideia? Eu lembro Uhum. que você começou aqui nos bastidores falando, não, pera aí que a história é boa, cara, conta ao vivo lá. Não, De onde surgiu a bacana. ideia? Bom, basicamente eu e o meu sócio Alexandre fomos passageiros de transporte fretado. Eu morava em São Paulo, me mudei para o interior de São Paulo, e nessa mudança eu precisava encontrar um meio de me transportar para São Paulo todos os dias. Carro muito, além de caro, muito inseguro, né? Eu pego a Fernão Dias para vir para São Paulo todos os dias, então era muito caótico. O transporte rodoviário não atende, porque você precisa se deslocar até a rodoviária, da rodoviária até outra rodoviária e depois pegar o transporte público. Então ficaria mais de 3 horas. E aí, conversando dentro da Editora Abril, onde eu conheci meus dois sócios, o Alexandre e o Bruno, conversando com o pessoal, o Alexandre falou: Poxa, por que que você não vai procurar um fretado, né? E aí eu falei: legal, acho que é uma boa solução. Só que aí começou uma jornada terrível. Eu achava que era uma ótima solução e de fato mas a experiência foi ruim. A primeira coisa que eu tive que fazer, eu fui procurar o transporte fretado, busquei no Google e ao buscar no Google eu encontrei duas empresas que faziam o transporte, mas ao entrar no site dessas empresas tinha o itinerário de ponta a ponta e eu não conhecia a cidade. Eu falava, bom, e agora? Eu não consigo me localizar nessa lista de endereços e eu não sei aonde fica cada um desses lugares. Vou procurar no Google Maps um a um. Eu vou ligar para a pessoa, né? O itinerário era extenso. Liguei para a Desculpa, empresa de Antônio, ônibus. desculpa, isso foi há quanto tempo atrás? Isso Que foi em 2013. Isso Legal, foi em 2013. tá. E aí a gente viu que, poxa, eu liguei para a pessoa e aí a pessoa me atendeu. Eu perguntei: olha, eu moro em tal lugar, você sabe qual é o ônibus que passa próximo de casa? Olha, não sei, eu vou te dar o telefone do motorista. Aí eu já comecei a achar estranho. Aí me deu o telefone do motorista, eu liguei no segundo dia de manhã. O motorista estava dormindo, porque na época eu não tinha esse conhecimento, mas os motoristas eles fazem a viagem. Quando chega em São Paulo, eles estão em horário de descanso até o retorno. Tá. Então ele estava dormindo pela manhã. Ele me atendeu, falou: Olha, eu estou dormindo, mas me liga à tarde que eu falo contigo. Eu liguei à tarde, ele atencioso, conseguiu me ajudar e falou: Olha, não sou eu. Você vai ligar para outro motorista, é ele que faz essa linha, enfim. Liguei para outro motorista, contratei o transporte fretado, fui fazer uma viagem. 3 meses depois eu descobri que tinha outro que passava do lado de casa e eu não tinha contratado. Poxa. Então essa experiência
ficou marcada para mim, Tá. né? E uma outra experiência muito interessante que acontecia sempre, inclusive era motivo até de piada dentro do negócio, dentro da Editora Abril, era que um dos meus sócios, ele saía todos os dias 5 horas certinho para poder pegar o fretado. E às vezes ele saía de reuniões importantes, ele tinha que sair porque se ele perdesse aquele fretado, ele tinha que ir para a rodoviária para Uhum. poder voltar para casa. Então, 5 horas ele saía. E muitas das vezes, 5 horas ele saía, descia o elevador, ficava no ponto do fretado. Quando dava 6 horas, a gente descia para ir embora e ele estava lá no ponto do fretado. E a gente brincava que ele estava tentando matar a reunião, né? Essa era a piada Aham. com ele. Mas na verdade é porque o fretado, ele de fato tinha um horário muito certinho ali se cumprir. Só que como a região tinha muito trânsito, tinha dias que chegava a atrasar 1 hora e ele não sabia onde que estava o fretado. Então essas duas experiências fez com que lá no final de 2014, mais ou menos em outubro de 2014, numa conversa de café, eu, o Alexandre e o Bruno tava falando sobre problemas que a gente gostaria de solucionar com tecnologia e a gente falou, poxa, vamos resolver o problema do fretado, né? Vamos fazer com que as pessoas consigam localizar o ônibus em tempo real. Na época não tinha o Uber instalado aqui no Brasil, então nós não tínhamos uma referência. A ideia veio muito com base no EasyTaxi, que hoje nem existe, né? Aham. Mas a gente falou, vamos instalar um aplicativo no celular do motorista, outro no os passageiros instalam e conseguem localizar em tempo real. E conectamos com a minha dor de contratar o fretado e falamos, poxa, vamos usar os dados desse trajeto para que a pessoa consiga buscar o endereço da casa dela e, por geolocalização, ele dizer, olha, o fretado que melhor te atende é o fretado tal que passa a 200 metros da sua casa. Perfeito. Então, esse foi o conceito inicial do fretadão, voltado para a pessoa física. E aí, mais para 2016, final de 2016, começo de 2017, nós vimos que nós conseguíamos ajudar as pessoas, mas as empresas nós conseguíamos potencializar e gerar reduções de custo na casa de 30%, 40%, melhorar a experiência dos usuários. Então, nós começamos a voltar o nosso negócio para empresas Hum. a partir desse ano. Legal. Então, ou seja, vocês esse início todo era B2C ali, era no Isso, consumidor final. isso. Hoje em dia, também é legal você comentar isso, Antônio, já não é mais isso. Hoje em dia nós temos o B2C ainda, então as pessoas que moram no interior ou moram em São Paulo, mas querem viajar para destinos que existem muitas empresas, nós temos as linhas B2C para Uhum. atender, então ela consegue contratar um assento dentro da nossa plataforma. Legal. Mas 90% do negócio hoje é voltado para empresas, para centros logísticos, indústrias que precisam transportar os seus colaboradores. Bacana. E aí, ô, Antônio, nessa linha ainda, como é que foi? Legal vocês três, ó, vamos começar. E, de fato, esse começo, a execução. Como é que É, foi isso? nós três ficamos praticamente 2 anos trabalhando ainda em outras empresas e desenvolvendo o fretadão aos finais de semana, à noite e melhorando o produto, né? Eu fui o primeiro a sair das empresas que nós trabalhávamos para poder me dedicar 100% ao negócio. Foi em meados de 2016 que Uhum. aconteceu isso. E o Alexandre foi o último ali no começo de 2017. Basicamente, nós fazíamos tudo. Então, os desenvolvedores viraram pessoas de operações, de comercial, de marketing. Então, nós nos dividíamos. Eu, inicialmente, comecei a fazer o comercial da empresa, tentava vender para o transportador. Depois, eu passei a vender para empresas e para pessoa física. O Alexandre cuidava da operação em si, então ele começou a aprender sobre transporte, os tipos de ônibus, o que acontecia, e o Bruno cuidava de todo o nosso marketing e o produto. Então, Certo. nós nos dividimos entre nós três. O começo foi assim. Começamos a ter tração a partir de 2018. Começo de 2018, 2018 foi um ano muito bom. A gente conseguiu crescer
ao longo de 2018. E aí chegou no final de 2018, nós já tínhamos mais ou menos umas 8 pessoas no time. Nós recebemos um aporte de investimento de um fundo. E aí, a partir disso, o negócio só cresceu exponencialmente. Então, foi. E aí nós fomos mudando as nossas cadeiras, né? Então, eu do comercial fui para operações, o Alexandre se voltou para tecnologia, o Bruno continuava aí o Bruno assumiu o comercial com marketing. Depois que o operações estava indo melhor e o comercial estava indo melhor, a gente conseguiu trazer mais uma pessoa para empreender junto conosco, que foi a Fernanda. Então, ela assumiu a área de marketing do Fretadão e posteriormente growth. Depois trouxemos a Janaína, que cuida de toda a área de operações hoje do Fretadão. E por último, a Silvia, que está conosco cuidando de todo o financeiro, administrativo do Fretadão. E o Rafael, que é um super parceiro nosso, que esteve sempre nessa jornada conosco, criando novos negócios e testando, né? Então, hoje o nosso board é bem diverso e cada um consegue se concentrar naquilo que é melhor. O Bruno cuida de produto, meu sócio, e o Alexandre de tecnologia, que eram as suas áreas de origem, né? E eu acabo atuando na estratégia do negócio e faço frente aos investidores. Legal, cara, que legal, que bacana, que bacana. Eu acho que diversas um monte de aula que você deu aí agora, Antônio, em relação a, primeiro, essa identificação da oportunidade, né, de uma dor, surgiu, até hoje vocês estão com quantos colaboradores? Hoje com 125 colaboradores aproximadamente. 125 já. É. Legal, cara, legal. E justamente assim, essa coisa também de que a startup tem, né? Que você rapidamente precisa se adaptar, não dá tempo para reclamar, né? Hoje, essa parte cultural também, se você puder falar um pouquinho pra gente, Antônio, como é que é dentro do Fretadão? Culturalmente, né? Uhum. Principalmente a parte de inovação, a parte de se dar bem com o erro. Como é que vocês Acho que o veem isso? principal ponto é você ter um propósito, né? Uhum. Quando nós fundamos o Fretadão, costumo dizer para todos os fretonautas, né, que são os nossos colaboradores, é assim Aham, como a aham. gente denomina eles, que nós criamos o Fretadão, nós não estávamos pensando em dinheiro. Essa é Legal, uma cara. realidade. A gente estava preocupado em resolver uma dor minha como passageiro, do Alexandre como passageiro e de outras pessoas como nós que no dia a dia tinha dificuldade com a contratação, uma experiência ruim de atendimento e tudo mais. Então, isso foi o que acabou nos motivando, né? E a consequência disso foi o crescimento do Fretadão. Então, a todo momento, colocar o cliente como centro de tudo e você se preocupar de fato de estar solucionando um problema, Aham. esse é o nosso propósito, né? Hoje lá o nosso mantra é fazer com que as pessoas cheguem aonde elas querem chegar. Então, Legal. se alguém tem uma dúvida do que está fazendo, ela repete o mantra. Será que eu estou fazendo com que essa pessoa chegue aonde ela quer chegar, Legal, né? legal. Se a resposta for não, tem alguma coisa errada e a gente precisa mudar o rumo. Então, dentro da construção de cultura do Fretadão, a gente sempre buscou um clima que gerasse essa ligação com o propósito que fosse genuíno. Então, hoje, não adianta a gente falar, poxa, um dos nossos valores é cuidar das pessoas, né? E a gente falar de cuidar das pessoas, dos nossos passageiros, dos nossos clientes, e não olhar para dentro de casa e cuidar das pessoas que estão junto conosco, né? Então, Perfeito. isso começou a criar a nossa cultura de uma forma muito natural. E em 2019, a gente decidiu que nós íamos formalizar uma cultura que já existia. Então nós reunimos todo mundo, na época nós tínhamos umas 40 pessoas, mais ou menos, e falamos, poxa, quais são os nossos valores? E aí fizemos todo um exercício de colocar nossa missão, nossos valores ali no papel, formalizar, porque nós sabíamos que a partir do crescimento do Fretadão, cada vez fica mais difícil de você manter cultura. Hoje nós temos várias pessoas dentro do time que a gente confia muito, são pessoas que fundaram o negócio e fundam todos os dias junto com a gente. E quando eu falo fundar o negócio, elas nem estavam conosco lá em 2016, mas Ah, pessoas que estão conosco a partir desse ano fundam o negócio com a gente, essa é a sim. verdade. E essas pessoas são os grandes multiplicadores de cultura dentro do Fretadão.
E aí cultura é você avaliar as pessoas de fato com base nos valores que você tem e você aplicar aquilo que você acredita todos os dias, né? Buscar É, isso para que se torne sempre genuíno dentro das pessoas esse propósito. perfeito. E até, Antônio, nessa linha ainda, que também é algo que a gente preza muito e a gente costuma dizer que na BLN também a nosso diferencial é a cultura organizacional. Na prática, né, até para quem está nos ouvindo, se você puder aí dar alguma dica, né, como manter a cultura? Legal, você comentou, formalizaram, Uhum. joia. E depois, sabe, Antônio, essa manutenção, onde você vê aí dificuldade e qual a maneira que vocês enxergam hoje, a maneira que vocês fazem lá para manter a cultura organizacional? Hoje a gente tem algumas cerimônias de reconhecimento das pessoas com base nos nossos valores e a nossa cultura. Dentro dos times, a avaliação das pessoas, os feedbacks, os one-on-ones que são feitos também levam em conta a nossa cultura. A gente revisita esses temas principalmente nos eventos do negócio. Então, nós temos festa de fim de ano agora, nós temos já tivemos o mês de cada comemoração. Nesses momentos a gente novamente volta para a nossa cultura e reforça, mas principalmente cuidando das pessoas todos os Tá. dias. É, O cuidado dos legal, líderes, o cara. cuidado do time de people, como que você faz o onboarding das pessoas para elas acreditarem naquilo que você acredita também, Legal. o que vai fazer a diferença. E aí nos momentos que porque é natural, né? É muito difícil. Você vai se distanciando do negócio. Hoje são 125 pessoas. Eu não É, conheço todas as pessoas profundamente como eu conhecia há sim. um tempo atrás, né? A gente acaba conhecendo superficialmente. Então você acaba tendo que formar pessoas que pensam como você do ponto de vista cultural, para essas pessoas multiplicarem esse sentimento cultural dentro do negócio. Então, eu me preocuparia bastante com colocar dentro dos líderes essa cultura para que eles sejam multiplicadores, Legal. e criar cerimônias para você reconhecer e reforçar a cultura periodicamente. Legal, cara, legal, bacana, perfeito, concordo contigo. Acho que tem que ser realmente intencional, né, Antônio? A gente, por ajudar outras empresas, a gente vê também realmente, eu vou chamar aqui de falhas, quando, principalmente a alta direção ali, ela se distancia e acha que o simples fato da formalização é o suficiente, né, da cultura. Sim. Né, e legal você ter comentado realmente assim, essa parte de intencional. Olha, tenha rituais aí, tenha cerimônias, né? Uhum. Bacana, cara, muito bom, muito legal. E, Antônio, uma outra pergunta. Hoje vocês estão em uma operação home office, presencial, híbrida, como é que tá hoje? Hoje a gente tem o que a gente chama de Anywhere Office. Então, o nosso time hoje não tem nenhuma obrigação de estar presencialmente em uma unidade da empresa, porém, para dar suporte para as pessoas que têm dificuldade com internet e estrutura de escritório, hoje nós temos 1.000 coworkings espalhados pelo Brasil Uhum. que os nossos colaboradores podem utilizar esses coworkings. Então, tem muita gente que trabalha uma semana no Nordeste, outra semana no Sul, outra Legal, semana no Sudeste. Hoje nós temos colaboradores no Brasil todo, então legal. vários estados. Muitas pessoas ao longo da pandemia vieram nos consultar porque elas queriam mudar definitivamente para praia ou para lugares que elas gostavam, se nós íamos voltar presencialmente, e hoje não. Hoje nós Legal. decidimos que nós não vamos voltar presencialmente. O modelo remoto funciona muito bem para o nosso time. É claro, tem algumas cerimônias que a gente faz questão de juntar as pessoas Uhum. para gerar conexões, né? Certo. Acho que Uhum. no dia a dia o trabalho funciona muito bem, só as conexões com as pessoas que vão se perdendo aos poucos. Então, quando nós fazemos uma reunião de lideranças, geralmente nós nos reunimos presencialmente em algum escritório. Quando nós vamos fazer uma festa ou qualquer tipo de evento, aí nós trazemos as pessoas para estarem próximas umas das outras. Legal, eu justamente, essa pergunta foi para buscar esse gancho com você, porque a gente ouve muitos falando, não, home office não funciona, nós também temos uma operação home office, a gente sabe que tá validado isso e funciona, mas era justamente para pegar essa percepção e bacana, bacana, então, ou seja, funciona. Para nós funciona, funciona muito bem, produtividade não se afetou.
Nós já tínhamos uma cultura de home office um pouco antes da pandemia. Então, Ah, nós tínhamos acabado de lançar um benefício que as pessoas podiam usar home office 2 vezes por semana. E aí veio a pandemia, transformou em todos os dias e agora a gente assumiu isso como parte da nossa cultura. uhum. Então, virou parte da nossa cultura, essa é a verdade. Entendi, entendi. E, Antônio, agora eu queria entrar um pouquinho. Na verdade, de entrar aqui na parte da gestão da qualidade, essa coisa toda, é correto a gente falar que o Fretadão é concorrente da Boozer, por exemplo, né? É, é- é- Essa é fa- uma boa pergunta. Não diretamente, a Boozer ela opera muito mais. O negócio principal da Boozer é o transporte rodoviário de pessoas. tá. Então, você pegar uma pessoa de uma cidade para outra em pontos específicos. Então, as pessoas se reúnem em um determinado ponto de uma cidade e levam até outra cidade em outro ponto específico. As nossas rotas, elas têm às vezes 20 pontos, porque elas pegam as pessoas ao longo do trajeto para levar para a empresa, né? Então, o segmento das duas empresas é diferente, né? Eles têm uma concorrência com o transporte rodoviário de passageiros e Uhum. nós somos muito mais voltados para o transporte dos colaboradores diariamente. Mas, recentemente, eles vêm procurando novos nichos e testando também novos negócios. E consequência disso vai ser uma hora ou outra nós concorrermos, sim. Legal, legal, bacana. Joia. Antônio, agora essa parte, né, comentei no início aqui, quando vocês entraram em contato conosco, querendo aí um sistema de gestão de segurança viária, né? E hoje, inclusive, vocês, comentei aqui, né? Vocês já estão muito próximos, já fizeram lá a parte de auditorias internas. Enfim, eu sei que vocês já estão muito próximos já e provavelmente já estão aí com as auditorias agendadas de Sim, certificação, né? sim. Legal. E a ISO 9001, ok, ela é mais difundida no mundo todo, né? Então, hoje nós temos aí pouco mais de 1 milhão de empresas no mundo certificadas. O Brasil tem pouco mais de 16 mil empresas. Uhum. Ok, é uma norma mais difundida, muito mais antiga, desde 87. Agora, a 39001 é uma norma muito mais nova, Uhum. né? E aí eu queria saber um pouquinho, né, de você, o porquê, né, quando vocês escolheram ali uma norma de segurança viária, como é que foi isso, né? Como é que vocês pensaram isso? Como é que foi essa tomada de decisão, a expectativa, inclusive, de uma É, certificação como essa? desde uns 2 anos para cá, uma preocupação que veio para nós é a questão de segurança. Um dos nossos valores é cuidar das pessoas e nós sabemos o quão é relevante a nossa atividade do ponto de vista de riscos para as pessoas, né? Tá. Hoje nós transportamos 20 mil pessoas por dia e transportando 20 mil pessoas por dia, você não pode ter nenhuma margem de segurança, Legal, né? Afinal, legal, a gente está carregando pais, mães, filhos, legal. Uhum. filhas, avós, né? E pessoas amadas por alguém. Então, o nosso principal cuidado, quando nós olhamos para a ISO 39001, foi quanto ela pode nos ajudar a cuidar das pessoas. Esse foi o grande ponto que levantou a 39001 em questão para o Fretadão. Para uma startup é super desafiador tirar uma certificação ISO, porque o nosso ambiente é muito volátil, as mudanças são constantes e muito rápidas, e inclusive é um diferencial da startup ser ágil, né? E quando você traz um sistema de gestão, você querendo ou não, você vai criar algumas burocracias dentro do seu processo para melhorar a formalização do processo, Ok. né? Então, para nós era desafiador e a gente começou a olhar para isso como uma oportunidade de se destacar no mercado, mas principalmente entregar para os nossos clientes um dos nossos valores que é cuidar das pessoas. Então, a 39001, a motivação foi total em melhorar a segurança dos nossos passageiros. Legal, cara, legal. E aí, para te dar um outro dado interessantíssimo e que endossa o que você falou em relação a um diferencial, enquanto hoje a norma mais difundida no mundo e Brasil é a ISO 9001 com 16 mil, pouco mais de 16 mil empresas, a última pesquisa, que foi 2021, da ISO, você tem aí um número menor de. Você tem menos de 100 empresas na 39. Isso dados oficiais, né? Uhum, Estima-se até um pouco mais, mas enfim, os dados oficiais da ISO são esses. Então, só que isso nós estamos falando de empresas de transporte, né? uhum. Então,
não tem dúvida nenhuma que vocês realmente estão aí conquistando um grande diferencial. E um outro comentário, Antônio, legal, e é bom, eu faço questão de estar registrado, 80% de quem nos procura, 80%, a cada 10 ligações, 8 ligações, são aquelas ligações onde falam pra gente, Belly Winner, eu quero uma certificação X, seja a 9 ou a 39 ou qualquer outra, porque eu estou aqui com um cliente me apertando muito. Eu costumo dizer que é legítimo, ok, né? O Uhum, cliente, inclusive, nos ajuda muito, né? O uhum, cliente te apertando ali, a gente aprende muito com o cliente. Mas é muito melhor, as nossas experiências são infinitamente melhores quando chegam clientes dentro dessa faixa de 20%, que é o caso de vocês. uhum, Porque, veja só, a preocupação de vocês, ela, você acabou de comentar, está atrelada ao teu propósito, uhum. cuidar de pessoas. Então, o mindset é outro, a sinergia de time é outro. Então, é legal você falar isso, porque, infelizmente, ainda a gente tem aí uma faixa muito pequena, né, de empreendedores que procuram sistemas de gestão para realmente aí, por exemplo, cuidar de pessoas, que era o caso lá de vocês. No nosso caso, nós não tivemos nenhum. Existem, claro, nos bids, você identificar suas certificações e tudo mais, mas isso nunca foi um requisito de clientes nossos ou um empecilho para nós entrarmos em alguma grande operação. Hoje, nós atendemos os maiores e-commerces do país, as maiores cervejarias, indústria automotiva, então nunca foi um requisito específico, expresso, mas a 39001 veio ligada muito ao nosso propósito, como você mesmo disse, e a 9001, a gente sabia que para a gente conseguir alcançar até mesmo a 39001, muita coisa tinha que ser corrigida no nosso processo de gestão de qualidade. Então, foi uma consequência. A gente queria cuidar das pessoas e para cuidar das pessoas a gente sabia que precisava melhorar os nossos processos e a gente precisava de uma norma para ajudar nesse processo de transformação. Então partiu totalmente do fretadão mesmo isso, mas eu não tenho dúvidas que depois de certificado isso vai gerar bons frutos posteriormente de negócios, eu não tenho dúvidas disso. Perfeito, exatamente. A credibilidade para a marca, ela é inquestionável, com certeza, com certeza. Legal. E aí, também agora nessa linha, Antônio, como é que foi? A expectativa ficou claro, né? Vocês tinham a expectativa de um sistema de gestão que ajudasse aí vocês a cuidar de pessoas. E aí, no decorrer, salvo engano, aí a gente deve estar aí nos 8 ou 10 meses de projeto, né? Uhum. Salvo engano, um pouquinho mais, talvez, do que isso. Como é que foi esse. Começamos, né? É, bom, nós começamos trazendo uma pessoa muito especial para o time, que é o Claudio Omar. Ele veio para cuidar de toda a implantação da ISO dentro do nosso negócio, junto com toda a equipe de operações, foi conectando todas as áreas. E a gente começou a perceber logo de início que tudo era muito informal, né? Aham, Então, as informalidades ficaram muito claras e evidentes. aham. E ao longo do processo, nós fizemos uma mudança estrutural de time muito grande. Então, nós começamos a formalizar quando nós estávamos bem próximos de ter tudo formalizado, nós mudamos a empresa inteira de novo. As dores da startup, né? E aí, quando nós mudamos, como nós já tínhamos coisas formalizadas, nós percebemos que era mais fácil fazer. Então, Legal. o sistema de gestão já começa a trazer um resultado no meio do processo de implantação, porque com as formalizações que nós já tínhamos feito, se tornou mais fácil formalizar um novo Legal. processo, as novas áreas e tudo mais. Então, durante esse processo todo, acho que agora está fazendo 8 meses mesmo, Aham. é, essa, isso começou a gerar efeitos no nosso time, melhorar processos na área de segurança, melhorar processos na área de operações com o transportador, melhorar a identificação de falhas, o Uhum. reporte e o feedback do nosso cliente. Então, nós vimos um amadurecimento do time e dos nossos processos ao longo do processo de certificação, buscando a certificação. Que legal, cara. Legal, legal. Muito bom. E a parte. Vocês sentiram alguma dor ali, alguma dificuldade, Antônio, na parte cultural do time realmente? Olha, vamos. De aceitação.
mesmo, sabe? Até pergunto porque normalmente quando a gente chega, muitos falam, caramba, lá vem esses caras burocratizar as coisas, né? Sim. E eu sei que é fácil aqui falar, não é nada disso, calma, mas é legal ouvir a sua experiência em relação a isso. Não, acontece, é natural. O ser humano ele tá programado para ser reativo a mudanças. Isso é natural nosso para economizar energia. Isso A aí. gente não Uhum, quer mudar, né? uhum. Mas o time se conectou muito com o propósito da 39001, de fato salvar vidas, de fato buscar cuidar melhor da segurança das pessoas. E quando nós começamos a fazer o processo da 39001 junto com a 9001, o que aconteceu é que as barreiras foram caindo no momento que as pessoas começaram a perceber que era benéfico algumas formalizações e algumas burocratizações do processo. Nós íamos conseguir medir melhor, nós íamos conseguir identificar melhor os problemas e corrigir mais rapidamente os processos que geravam as falhas. Então, houve sim uma resistência inicial. O Claudio Omar, a gente brinca muito com ele que ele quase enlouqueceu buscando todo mundo no Slack e falando, pessoal, preciso desse documento, pessoal, preciso daquilo. Mas o time se juntou à causa dele e à nossa causa de implantar, e acabou que ao longo do tempo essas barreiras foram caindo. Hoje a gente tem uma integração muito legal ao redor da ISO, assim. Legal, legal, cara. Que bacana, bacana. Eu vou aqui, inclusive, continuar o teu elogio pro Claudio Omar. Salvo engano, não tive, eu acho que nenhum contato com o Claudio Omar, né? O nosso contato foi muito mais ali comercial inicialmente. Agora, o Henrique é o consultor principal lá. Uhum. E eu sei disso porque a gente tem o bom hábito de elogiar muito na Belly Winner. E o Henrique sempre traz ótimos elogios ao Claudio Omar, Bom, né? A gente sempre está ali avaliando o que a gente chama dos interlocutores, né? O Claudio Omar é um dos. E bacana isso, tá, Antônio? Porque ele comenta sobre as características, né, dele e é justamente isso, característica de liderar o projeto, de envolver o time, uhum. né? Que é algo que realmente não, independente do sistema de gestão, essa comunicação ela precisa ser muito assertiva, senão de fato não Sim, caminha, né, Antônio? Não sim. caminha. Então fica aqui o registro, o endosso do elogio aqui pro Claudio. Sim, sim, foi uma grande pessoa que a gente trouxe para o time, assim, com certeza sem ele nós não teríamos conseguido conectar tudo para fazer com que o processo acontecesse, assim, foi muito bom mesmo. Que legal, cara. Que legal, que legal. E agora, em relação a uma pergunta que não sei se é tão simples, Antônio, mas você dá para dimensionar ou pelo menos estimar, e aí em termos de números mesmo, o quanto que provavelmente uma certificação como essa, ou seja, toda essa jornada, ela vai a crescer em relação a faturamento, margem da Fretadão. E isso dá para ter uma ideia percentual, claro, também não precisa falar os números, Assim, mas o que eu já percebo logo de cara, assim, a gente faz o acompanhamento dos indicadores de segurança. Muitos vieram através de todo o processo de construção da certificação. E o que a gente já percebe é com os nossos novos processos, nós diminuímos mais de 300% as ocorrências, por exemplo, de excesso de velocidade, legal, cara. de sinalização de problemas que podem gerar acidentes. E nós Legal. reduzimos os nossos acidentes também mais da metade, né, Nossa, animal, com o animal. processo de implantação. Então, só por isso eu acho que a gente já conseguiu entregar um valor e eu tenho certeza que só tende a melhorar nos próximos meses e anos com o amadurecimento do time em volta da certificação. Acho que isso já paga todo o investimento que a gente fez no negócio. Aham. O que eu vejo como bastante positivo em termos de trazer e captar novos clientes é que os nossos clientes são clientes de grande porte, na sua maioria, as maiores empresas do país. E eu vejo que o caminho para responsabilidade ambiental, social, né, e econômica das empresas é um caminho sem volta, né? Então, falar de ESG é uma coisa Bacana. que, assim, daqui a pouco, hoje parece novidade, daqui a pouco vai virar o comum. E a Concordo. certificação, ela nos coloca num caminho mais promissor
nesse sentido, de você controlar melhor o seu negócio, de você se responsabilizar pelo meio que você está atuante. Então, eu acredito que esse amadurecimento da empresa deve trazer sim uma receita. Eu não consigo estimar Aham. quanto, mas eu tenho expectativa que a gente consiga um aumento de receita na casa de 10, 12%, por conta desse amadurecimento do negócio. Legal, legal. Dois pontos excelentes você trouxe aí, realmente. ESG, você trouxe. Ainda, realmente, a gente vê pessoas que parece que isso está distante, né? Uhum, Eu concordo com você. De fato, o tempo inteiro aqui a gente permeou por ESG, sim. né? O tempo inteiro. E tá aí já. E também agradeço, Antônio, por você ter comentado isso, porque é o que a gente costuma dizer para pegar essa faixa de 80%, que sistema de gestão é para isso aí. É para a gente ajudar clientes, né, aumentar faturamento, aumentar margem através de normas ISO, né? Uhum. Então, infelizmente, ainda a gente tem muitos achando que é simplesmente um certificado na parede, aquela coisa protocolar, e perde-se aí uma série de benefícios. Você trouxe alguns números. Em 8 meses de projeto, ou seja, imagina quando vocês aí tiverem daqui a pouco 8 anos com um Sim. sistema muito mais maduro, onde isso vai parar, né? Sim, Então, sim. E a gente não pretende parar por aqui, né? Eu aham, falo sempre para o Claudio Omar qual é a próxima ISO que a gente vai tirar, aham, mas eu vejo muito claramente que a gente precisa buscar amadurecer os nossos sistemas de gestão de segurança da informação. Então, a ISO de aham, segurança da informação acho que é primordial para qualquer empresa hoje no mercado. E você implantar uma certificação padrão significa que muitos outros já validaram que aquilo ali reduz impactos, riscos. Então, nós olhamos para a certificação nesse sentido, de algo que já foi validado por muitos e que naturalmente está diminuindo riscos e impactos para a empresa. Às vezes não está aumentando o faturamento, mas está com certeza salvando custos, né? Essa é a verdade. é isso aí, perfeito. Exatamente, exatamente. Legal, legal. Antônio, estamos caminhando aqui pro nosso final já. Eu queria só que você também comentasse rapidamente como é que é essa relação aí dessas. Como é que vocês interagem com essas partes interessadas, né? Sejam investidores, para gente saber um pouquinho mais, né? Porque realmente você foi muito didático. Parece simples, cara, o negócio de vocês. Porque você foi didático, mas assim, vocês têm que se relacionar com muita gente, Sim. né? E aí, sabe, lá dentro, pô, quem que é o cliente, quem que é o investidor, quem que é o parceiro, né? Uhum. O transportador, que eu sei que vocês usam essa terminologia lá. Eu acho também legal isso, essa complexidade que você traduziu aí, me parecendo muito fácil, mas não É, é. o nosso propósito é o passageiro, é o nosso usuário final. É por ele que tudo acontece dentro do fretadão. Se não houvessem eles, não haveriam as empresas e, naturalmente, não haveria os transportadores e os fretonautas, né, os nossos Legal, legal. funcionários. Então, o passageiro, ele é o fim de tudo e ele é o começo de tudo. Ele é o nosso ator principal ali dentro do ecossistema. Ele interage diretamente com o fretadão sem precisar da necessidade de intermediação do seu RH, né? Uhum. O nosso cliente hoje é a indústria, os centros logísticos, as empresas de serviços que possuem uma gama de colaboradores ali que serão os nossos passageiros e basicamente eles que trazem a receita para o fretadão. E o que eles esperam em retorno é redução de custo, melhoria na gestão, otimização de recursos internos, tudo isso é o que a gente entrega para o cliente. Para a gente conseguir entregar o propósito para o passageiro e para essa empresa, a gente não pode viver sem o nosso parceiro transportador. Porque nós não temos ônibus, então eles são fundamentais e o motorista ele entra como ator principal do lado da parceria, porque ele é o principal player que conduz o veículo e que garante um bom atendimento para os passageiros e que garante que as normas serão cumpridas. Então, vem do motorista, a empresa de ônibus que ele é um parceiro nosso e a gente busca trazer mais receita para ele e fazer com que os processos deles internos sejam melhorados. Então, hoje nós estamos implantando uma certificação
e nós estamos lidando com transportadores que têm 2 veículos e que têm 200 veículos, com níveis de maturidade e conhecimento completamente diferente. A ideia é que o Fretadão seja para esses parceiros o que torna o que tem 2 e o que tem 200 uma mesma prestação de serviço, Legal. né? Então, eles são os nossos parceiros. Aí tem os nossos fretonautas que fazem tudo acontecer, que são os nossos colaboradores, e os investidores. Acho que eles são. Hoje, eles têm papel fundamental no crescimento do nosso negócio. Através deles, nós conectamos com muitas empresas no mercado para vender. Aham. Então, além do investimento financeiro, eles também trouxeram know-how e trouxeram conexões, networking que possibilitou nós termos novos clientes, Uhum. e hoje eles fazem parte das decisões estratégicas do nosso negócio também. Então, sempre vem, a cada 15 dias me reúno com eles para a gente pensar em qual é o próximo passo, né? Hoje a gente olha para a mobilidade e vê que a mobilidade ela está toda conectada. Hoje não existe mais a empresa que só usa o fretado, ou a empresa que só usa o Vale Transporte, ou a empresa que só usa um Uber, ou que só usa um táxi. A empresa ela tem necessidades diferentes de acordo com o horário, de acordo com os colaboradores, de acordo com o que elas Sim. têm. E a ideia do Fretadão é unificar todos esses modais e toda essa gestão em um único lugar, né? Então nós precisamos de todo esse pessoal trabalhando junto com a gente para fazer isso acontecer. Perfeito. Antônio, duas últimas perguntas aqui, tá? E a primeira é porque se você conseguisse aí elencar, né, pelo menos um, dois pontos do sucesso da Fretadão, qual seria? Assim, acho que sucesso para nós é conseguir ver o cliente feliz, assim. Então, tem alguns momentos que marcaram muito a gente. Eu lembro de um bem no começo do Fretadão que eu falo que aquilo foi sucesso, senti sucesso porque a gente estava entregando puramente o nosso propósito para aquelas pessoas, que foi quando eu cheguei num ponto de ônibus, eu pegava o fretado para o interior de São Paulo, e eu cheguei no ponto de ônibus e tinha uma senhora que já pegava a fretada há 16 anos e ela ficava olhando 2 celulares no ponto de ônibus e eu incomodado com aquilo, o que que ela tá olhando para um, olhei para outro, e o fretador tinha acabado de ser lançado e eu cheguei para ela e perguntei, olha, o que que a senhora tá olhando Aham. 2 celulares? Ela era passageira junto comigo no mesmo ônibus. Ela falou assim, rapaz, você não sabe o que que inventaram. Criaram uma coisa sensacional, que é um aplicativo que agora eu consigo ver o ônibus em tempo real. Isso mudou minha vida. E agora eu não perco mais o fretado, porque antes eu ficava dentro do trem, e aí eu não sabia se o fretado tinha passado, se não tinha passado, e aí eu descia do trem, depois eu tinha que pegar outro trem, ir pro Tietê. Isso mudou minha vida. E aí esse momento marcou muito a trajetória minha do Alexandre e do Bruno. Na época nós não tínhamos nenhum funcionário, eram só nós três, mas isso foi uma coisa que a gente falou, putz, o aplicativo é um sucesso, né? Foi uma definição de sucesso para nós. E hoje em dia, sucesso é ver, para mim, é olhar para o time e ver que eu tenho muito mais representatividade do Fretadão do que só eu mesmo. Então, hoje, meu time de operações é referência para um monte de empresas, meu time de vendas é referência para um monte de empresa. Uhum. No meio das startups investidas e que nós conhecemos muita gente, nossa máquina de marketing, nossa máquina de crescimento é referência, a operação, a como a gente lida com finanças. Então, hoje não é só o Antônio, o Alexandre, o Bruno, mas é muito mais gente transformando o negócio e se tornando referência para o mercado. Hoje, para mim, acho que essa é a minha segunda definição de sucesso, eu diria que é essa. Cara, animal. Que legal, cara, animal. E eu vou fazer a última pergunta aqui. Antônio, essa pergunta eu costumo fazer pra todo mundo, né? Essa daqui eu não dou nem pista ali nos bastidores, porque tem que pegar de surpresa. Senão fica sem graça, dá muito tempo pra pensar, não pode ter muito tempo pra pensar. Que é o seguinte: se você, Antônio, pudesse voltar pro Antônio lá com 14, 15 anos, quando você começou a tua jornada profissional, né? É,
e pudesse ali dar uma dica, dar uma sugestão, mas é uma dica, é aquilo, é coisa rápida, é fast food, não é um jantar onde vai bater muito papo, tem que ser, é uma dica rápida. O que você, Antônio, hoje falaria para esse Antônio lá? Ah, com certeza para aproveitar a jornada, porque a gente é muito focado no fim dela, né? Tá. Então as pessoas sonham e elas falam assim: ah, putz, eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso fazer aquilo, aquilo outro, e às vezes você esquece do dia a dia. E aí, quando você tem altos e baixos, você pensa em desistir, porque você só tá focado no fim. Uhum. Em vários momentos da minha carreira, até eu percebi que eu precisava aproveitar, eu vivi esses altos e baixos e sempre procurando o próximo passo. A É. partir do momento que eu assentei e falei, cara, eu preciso curtir isso aqui, curtir esse caminho e aproveitar cada dia que vai passando porque eles são únicos. Acho que mudou completamente minha visão do negócio, mudou completamente a minha relação com os problemas, né? De não trazer os problemas como o foco principal, mas sim olhar pro que eu fiz de legal ontem, pro que eu vou fazer de legal amanhã. E aí, e se aproveitar a jornada assim elimina um monte de preocupação, ansiedade. Eu diria isso, acho que para Antônio com 15 anos. Cara, Antônio, ó, vai parecer aqui que o pessoal vai achar que a gente combinou, mas isso que você comentou, inclusive, é uma desse presentinho que tá aí pra você, é a camisa branca dessa aqui, Ah, né? legal. É a camisa branca dessa. E justamente a frase que tá escrita aí, nunca perca a capacidade de se emocionar, é uma frase que o meu pai, fundador da Belly Winner, sempre me falou quando eu era muito pequeno. E eu fui entender não faz muito tempo. E é justamente o que você está comentando. O meu pai falava muito isso pra mim. Luquinhas, chama de Luquinhas. Cara, faça alguma coisa que você se emocione aí no meio. Uhum. Porque no final das contas é isso que vale. E ele sempre falava isso, ó, você não pode perder a capacidade de se emocionar. Né? Então, você falando, cara, quando você começou a falar, eu me lembrei dele na hora aqui, e a frase, a camiseta vai cair Legal. muito bem, então. Muito legal. Com certeza eu vou usar muito. Poxa, exato, cara. Então, assim, que legal você ter comentado isso. Então, a gente preza muito por isso também, porque é de fato o que a gente vive, cara. É aproveitar esse meio, porque é isso, né? Ficar focado muito lá no fim, a gente perde essa capacidade de se A emocionar. gente nem sabe se vai ter aquele fim, né? É isso aí, É. exato. É verdade. O fato mesmo é que aonde é o fim, né? Uhum. Porque a gente chega, legal, alcançamos esse step aqui, e aí, tem um próximo sempre, né? Sim, Tem que ter o sim, próximo, né? sim. Então, pô, não teria melhor forma aqui, cara, da gente fechar esse bate-papo sensacional. Então, eu acho que a gente acertou no presente aí pra você. Obrigado, Que agradeço. legal. E, Antônio, quero, por favor, fique à vontade pra você, cara, dar o tchau pra nossa galera aí, e depois eu me despeço aqui e te agradeço. Bom, eu queria agradecer novamente, Lucas, Dani, pelo convite, né, por participar do podcast com vocês. Muito legal bater esse papo com vocês e conhecer pessoas que pensam como a gente, que estão engajadas em propósito, Uhum. sabe? É muito especial para nós. Eu agradeço o espaço, contar um pouco do Fretadão. O nosso negócio vem se expandindo, como eu falei, atendemos Vale Transporte, Uber, táxi, ônibus, vans, micro-ônibus, todo tipo de mobilidade, a gente consegue ajudar as empresas. Quem quiser, entre em contato com o nosso comercial, Isso. comercial@fretadão.com.br e fica à vontade que a gente faz um estudo sem compromisso. O que a gente quer é ajudar as pessoas a transformar a mobilidade, esse é o nosso propósito e a nossa entrega do dia a dia. Que legal, Antônio, somos nós que agradecemos. Pode ser também que o pessoal vai ter todos os seus contatos e da Fretadão também aqui na descrição do vídeo. E quem agradece somos nós, a Belly Winner, por essa oportunidade. Lá quando começamos, eu tinha certeza que seria um projeto muito, muito legal, cara, sabe? E de fato foi, ou melhor, está sendo, né? Está sendo, a gente tá quase no final. Quero dizer também que vocês fiquem, por favor, contem sempre conosco. É uma honra tê-los aqui sabe, com a gente, porque você trouxe bem aí, é o que a gente quer realmente pessoas
que acreditam no propósito, sabe? Sem a romantização que muitas vezes a gente vê aí, que a gente acredita nisso de verdade. Então, quando a gente parece que a gente fica muito isolado, e quando a gente encontra pessoas assim, poxa, para nós é muito legal. Então, somos nós que agradecemos. Contem conosco, que vocês tenham, cara, cada vez mais sucesso. Eu não tenho certeza que não vai ser diferente disso. E foi uma honra bater um papo contigo. Uma honra foi minha. Muito obrigado, Lucas. Imagina, eu que agradeço. Então, um abraço para todos. A gente se vê no próximo BLcast, mas não esqueça, por favor, de compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sininho. E, por favor, também deixem comentários aí o que foi bacana, o que não foi tão bacana para a gente melhorar nos próximos. E até a próxima. Um abraço. Um abraço.